Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos começando por aqui, mais uma edição do nosso... Vem com a gente, a revista radiofônica do Rádio Brasileiro. Até às 11h30 da manhã. Sejam muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 23 de dezembro de 2016. Nossa conversa traz informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso a partir deste cubo multicolorido do Rádio Brasileiro. Excelentíssima! Quem é Gabriela Hart? A juíza que vai substituir Sérgio Moro nos processos da Lava Jato na primeira instância da Justiça. O juiz federal só volta de férias no final de janeiro. A gente vai se ver na Globo. Jô Soares renova o contrato com a emissora carioca, mas vai tirar um ano sabático. O gordo merece, né? Beijo do Edgar, Jô! Uou! Brincadeira, hein? Feliz 2017! A terapeuta Paula Napolitano traça um plano mirabolante para você turbinar, né? Colocar uma catuaba da hora na sua vida sexual no ano que vem, hein? Não vai perder esse papo daqui a pouquinho. Esses são alguns destaques, tem muito mais, mas só uns destaques para você saber o que rola, entre outras coisas, nesse programa que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Você já selecionou uma hashtag para essa sexta? Sim, temos uma hash. Estava falando aí do Moro, nos seus destaques. Vai tirar férias, né? Então, mas eu lembrei dos fights que rolaram esse ano, né? Tipo, fight Lula versus Moro. Fight coxinhas versus mortadelas. Ontem teve Fight Edgar versus Ellen. Imagina. Teve um pouquinho, foi bom. Não faço isso. Tá com essa dor na consciência só porque disseram que você vai me puxar o tapete aí? Que isso? Vai pedir minha cabeça, é isso? Você se comporta. Fight Sônia Abrão versus César Filho. Foram muitos fights que aconteceram e é por isso que Olha, hoje... peraí, você falou de mim, né? Do meu fight com a Ellen. Teve teu fight em várias edições desse programa, você e o da Pena. Teve mesmo. Da Pena não dá mole, Teve. É difícil lidar com esse cara no programa, mas enfim, vamos lá, 2017. Tá vendo? Nem comecei, ele já tá assim comigo. E aí? Mas de qualquer forma, hoje, o embate definitivo. Nossa. O embate do Natal. Ah. O embate que você vai enfrentar este final de semana. Ai, Peru versus Chester. E aí? Olha, Pink Girl agora, dá a volta. Eu vou dar a volta com a placa levanta agora. a placa. Põe um biquíni, Enquanto alguém tá com alguma outra nota, eu já vim de biquíni hoje. E hashtag Peru versus o sinal de X, Chester. Vocês podem comentar o programa, dizer se vocês são Team Peru, Team Chester, pra gente, enfim, decidir essa batalha do Natal. Você que sempre lamentou de nunca ter podido ver um Chester ao vivo, né? Vivo, de verdade, vai ter a chance agora neste embate com o Peru. E hoje, além do kit Morning Show básico que vocês estão acostumados, que é caneca e camiseta, me disseram que teremos também um livro do Twitter com os melhores momentos do Twitter desse ano de 2016. Stamilo tirou o escorpião do bolso mesmo, hein? Né? Tá liberando aí. Tá liberando, hein? Então hoje no Kit Morning Show, livro do Twitter com os melhores momentos de 2016. Use a hashtag Peru versus Chester, porque você só ganha esse prêmio, querido, se formos para os TTs com essa grande batalha. Falado. E você pode interagir também pelo nosso WhatsApp, já sabe? 11 931 7009 é o nosso número. Conta pra gente aí um caos de Natal, vai, já que a gente tá nesse clima já natalino. Uma história engraçada que aconteceu com aquele tiozão, né? Papai Noel entalado é mais difícil porque a gente é um país tropical, né? Pedido de noivado no Natal, Pedido né? de noivado. Acontece essas Aquele coisas. tio que se fantasia de Papai Noel, vai lá, criança, e arranca a barba e descobre, né? Fala, olha, mas desespero. esse Papai Noel tá com a voz do vovô, né? Isso. Manda aí pra gente, 931-17009-11 é o prefixo no final. Você que participar concorre ao nosso kit também com a caneca e a camiseta aqui deste Morning Show. Curta a nossa página do Facebook, vai lá, tem sempre conteúdo extra além do que acontece aqui no programa. Estão todos convidados a passar essa próxima hora e meia, colados aqui na Jovem Pan, acompanhando este Morning Show que engata a sua segunda marcha agora. Vambora, hein? Olha, não resta dúvida que
que o espírito natalino invadiu o nosso programa hoje. Tá repleto de climas, estrelinhas, musiquinhas, jingle bells, certo? Pois bem, então eu quero começar essa edição do Morning Show mostrando uma mensagem de fim de ano. A gente pode até chamar uma mensagem de Natal, né? Uma mensagem daquele que se vende como o maior Papai Noel da população, do povo brasileiro. Ai, olha só, tem o áudio aqui. Escutem esta comigo. Um trecho, vai, pelo menos. Só tem um jeito pro Brasil em 2017. É a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O microempreendedor, o pequeno empresário, ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar. É preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Primeiro, nós sabemos que é preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que eu estou falando um presidente que tenha respaldo popular. E respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto, é preciso antecipar o processo eleitoral. É preciso que a gente tenha coragem de dizer, é preciso que o povo vote a eleger um presidente pelo voto direto, para que ele possa fazer as mudanças que o Brasil precisa que seja feito. Se você acredita nisso, continue indo para a rua. Porque eu acredito. Eu acredito no Brasil, acredito no povo brasileiro, acredito no trabalhador, no empresário, acredito que é possível a gente fazer esse país voltar a ser o país do otimismo, o país dos sonhos. Porque não é só os outros que têm direito de sonhar. O povo brasileiro precisa sonhar e levantar todo dia para tornar o seu sonho uma realidade. Que somente nós, juntos, seremos capazes de reconstruir esse país, economicamente e politicamente. Porque, sabe, o povo merece. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Que 2017 seja o ano da recuperação do nosso país. Nossa, eu não tô mais aliviado agora. Eu não sei nem por onde começar. Vamos lá, Ellen, vamos nessa. Vou deixar pra você começar a elencar aí a série de insanidade. Quer dizer, bom, vamos lá. Pegar empréstimo, primeiro pegar um empréstimo pra pagar outro empréstimo. Tá, a gente ouviu ele não falou pra ninguém fazer, né? Ele já fez a dele, mas né? ele Até quer amanhã que as pra pessoas colaborar. fiquem mais endividadas ainda? Assim, dá um rosquem- Completamente Vai. maluco, tá Peraí. achando... Gente... Bom, vamos lá, gente. A gente assistiu aqui um trecho do vídeo, tá? Eu vou, então, dar uma destrinchada em algumas coisas que não estavam ali no trecho. Enquanto eu vou pensando aqui, se presta, na verdade, isso. Qual é a real intenção desse vídeo aí de Lula? Tá. Então, a gente assistiu esse trecho e tem uma partezinha que a gente não assistiu que ele fala muito em desenvolvimento, em crescimento e pergunta, nossa, o Brasil precisa voltar a crescer, o Brasil está estagnado. E eu pergunto a ele, então, por que não fez isso? Não é mesmo? E por que está estagnado? Porque você ficou 2 mandatos aí na presidência da República, mas 2 nos bastidores. Né? E 2,5 da Dilma. Nos bastidores. Então, por que não fez isso? Aliás, foi nesse 2,5 da Dilma em que nós estagnamos, não é? Então tem que pensar um pouco isso. Depois, mostra que muito pouco mudou em relação à Lava Jato, crises e tudo mais. Por que eu digo muito pouco mudou? Existe uma escola de economia que é a keynesiana, que o PT gosta muito, né? É uma escola assim, o Estado como um agente indispensável de controle da economia. É um agente que vai promover essa economia, vai fazer intervenção para poder empregar as pessoas, tudo mais. Eu estou falando grosseiramente aqui, resumindo grosseiramente o que é essa escola do John Keynes. E o Lula até, depois de tudo ter dado errado, parece que insiste nisso, né? Quer dizer, você vai lá e pega o empréstimo, paga a sua dívida e volta a consumir. Vamos lá, vamos dar pro trabalhador. Botar o país pra funcionar. Vamos empregar o trabalhador aí, de repente, num CC, né? Isso ele não fala, mas eu acho que deve pensar. E aí põe o país para consumir e tudo mais. Então, isso é uma coisa bem complexa. Depois, ele fala no vídeo que o Brasil passou 12 anos tendo aumento de salário. Isso é verdade. Isso é verdade. Aliás, isso é uma verdade que precisa ser dita, sobretudo quando querem destruir a CLT, como fizeram ontem, anunciaram ontem, que é o que vai acontecer. De mini não tem nada essa reforma trabalhista, né? Mas nesse momento, só se abriu espaço para
tudo isso, inclusive aquela coletiva de bate-cabeça de ministro, de presidente, que foi uma coisa horrorosa ontem. Quem tiver meia horinha, assista depois no YouTube, porque vale a pena assistir. Só se abriu espaço para tudo isso porque o PT permitiu. Né? Porque o PT permitiu. Ao estagnar a economia, ao deixar 12 milhões de desempregados, ao trazer uma onda irreal para o Brasil, se abre espaço para tudo isso. Depois, ele diz, só tem um jeito para 2017 acreditar no povo brasileiro e antecipar, restabelecer a democracia antecipando o processo eleitoral. Acho que agora, dezembro de 2016, depois de passado impeachment e tudo mais, talvez possamos olhar um pouco com maior clareza sobre o processo de impeachment da presidente e ver que efetivamente não foi talvez tão democrático. Porém, todavia, contudo, o que não se pode dizer é que Michel Temer não está lá pelo voto. Porque as pessoas votaram num projeto de governo, isso eu concordo, né? Elas votaram num projeto de governo, mas votaram numa chapa. No Brasil, a gente elege os dois. Então, ele fala de uma maneira de restabelecer a democracia como se o Temer fosse um ente distante, quando o PMDB esteve ao lado do PT o tempo inteiro, ainda que possa ter sido um fogo amigo, ainda que nos bastidores esteve lá e foi eleito junto com Dilma, né? Mas quando você fala que não foi democrático, é pela guerra política que se deu, Ellen? Não, porque você, assim, efetivamente, se você olhar juridicamente o processo de impeachment, nós tivemos problemas ali. Ela ainda não é, até agora, uma presidente com um crime imputado e comprovado. Mas isso não é consenso nem entre os juristas, mas, né? Não houve nenhuma comprovação, ela não foi condenada. Gente, até agora ela não foi condenada. Essa fragilidade da acusação enquanto quem não é nem liderou... consenso na justiça. Não, exatamente. Agora, enquanto quem liderou todo o processo de impeachment está lá preso em Curitiba, Eduardo Cunha, ela até hoje não tem nada, absolutamente nada imputado efetivamente contra ela, né? Mas foi um processo político, que bem ou mal, concordo... crime de responsabilidade fiscal. Mas até agora ela não respondeu ainda por isso em nada, não houve nenhuma comprovação nesse sentido. Mas o impeachment é um processo político-jurídico. Tinha uma base jurídica que houve pedaladas que foi muito fiscais, frágil. E um clamor popular. Tão frágil que depois tentou se mudar. Sem anuência do Congresso. Isso foi analisado por casas legislativas, exatamente, a Câmara e o Senado, e ela foi empichada. Mas como efetivamente já aconteceu em outros... Não, exatamente. E como já efetivamente ocorreu em outros mandatos de outros presidentes. Agora, politicamente, foi um processo de representatividade. Nós tivemos lá muitos votos de um Congresso que, questionável ou não, representa a população. Né? Representa a população. Se questiona, e agora quando a gente vê essas reformas aí, que, né, são bem complicadas, complexas, se questiona efetivamente a que serviu, por que se veio, que interesses tinham atrás disso. Mas efetivamente foi um processo político. Politicamente representativo, ok, né? Olha, tem uma questão que ele fala, na parte lúdica do discurso, ele fala assim, que o brasileiro volte a sonhar. Parte lúdica? Tem a parte lúdica, né, da retórica. A retórica, o brasileiro precisa voltar a sonhar e tal. Olha, o Lula, nós já sonhamos, sim, muita da população brasileira. Você foi o nosso pesadelo, amigo. Então, tchau, vai embora, para de falar. Decepcionamos. Muito da população sonhou quando elegeu o Lula e acreditou que ele fosse virar um paradigma na política brasileira, fazendo diferente. O que aconteceu foi que se tornou um igual. Ele se tornou um igual a tantos outros corruptos que a gente tem de direita, esquerda, centro, seja lá o que for. O fato é que ele se tornou igual. Ele fez coisas para o país. Obviamente que ele fez, mas a justificativa e o álibi vêm em fragilidades também de muitos programas sociais que não funcionaram como deveriam funcionar, que criaram dependência, que criaram brecha para as pessoas conseguirem burlar um sistema, e ele, através desses programas, conseguiu o chamado voto de, como antigamente se dizia, o voto de cabresto. Olha aqui, isso aqui é pura retórica para eu conseguir voto na próxima eleição e alimentar meu projeto de poder. A matéria que sai hoje das delações da Odebrecht, dizendo ali da conta que era mantida
para se alimentar, o poder dele, para que ele continuasse tendo poder e influência nos outros governos, eram para financiamentos de campanhas na América Latina, financiamentos de campanha, dinheiro recebido em espécie por Antônio Palocci e seus asseclas ali que recebiam dinheiro em maletas. Quer dizer, tudo isso fazendo parte de um programa para se manter no poder. E se o brasileiro tem que voltar a sonhar, Lula, é porque nós agora estamos tendo um pesadelo, como falou Paulinha, criado por você, que esteve lá durante tanto tempo. Para de ter denúncia aceita pela polícia, pelo inferno, e aí não fica quieto, entendeu? Chega, some um pouco, amigo. Como ele fala, se alguém chegar de Marte agora desavisado, um incauto... Vai achar que ele não tem... Vai achar que a culpa é de um governo que está há meses no poder. Exato. E o lulopetismo que produziu esses 13 milhões de desempregados, na verdade são muito mais... Foi o lulopetismo que produziu esses desempregados, Quem certo? assistiu os discursos vai acreditar que ele não tem parte nesse pesadelo que a gente vive. E quando ele fala em eleição, ele não toca no fato dele ser réu em 5 ações penais. Não. E o pai dos pobres tinha uma relação umbilical com os empreiteiros, que é o produto mais bem acabado da riqueza do país. O primeiro pai dos pobres do país era pai dos pobres e mãe dos ricos, né, Getúlio? E Lula saiu muito bem nessa cartilha de comparação. Mas mais do que responsável pelas coisas que ele fez, como você falou aí, Edgar, de certas manobras que no fim se revelaram equivocadas, eu acho que ele é responsável pelo que ele não fez. Sabe que eu tenho ódio dele mandar a gente fazer empréstimo? Agora sim, peraí. A expectativa que se tinha em cima dele, ele não atendeu, né? Eu acho assim, a gente já ouviu o Papai Noel, né? O Brizola dizia que era um sapo barbudo, mas tudo bem, ouvimos o nosso Papai Noel. Eu acho que tem uma coisa um pouco... no nível desse discurso pra gente ouvir nesse momento. Que dá sono? E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal. Gosta dessa aí da Aí eu vou discordar. Faustão, olha lá. Aí eu vou discordar porque a Simone é minha amiga e uma profissional que deixou essa música marcante pela voz dela e pela competência dela. Não dá pra comparar com este senhor que deixou o país na merda. Então bom Natal. Ai, vamos em frente, pessoal, vamos lá. Eu quero ouvir a Simone, deixa eu tocar. Vamos lá, vamos falar, Ellen, vamos apresentar e dar uma geral aí nessa figura que substitui o juiz Sérgio Moro, né? Tem uma pessoa que o Sérgio Moro também é filho de Deus, né? Ele vai tirar umas fériasinhas, vai voltar no final de janeiro. Quem é que vai substituir o Moro, Ellen? Pois então, o ouvinte pede o Morning Show atende. Aqui no Twitter estavam dizendo, e agora? Férias do Moro, o que vai acontecer? Será que o Lula tá agradecendo, já que ele, né, é réu e tudo mais? Não, nós teremos... Gente do céu. É o programa dos piores imitadores, ela de realmente. toga, de coco. Entendi, não entendi. Não entendeu, tá bom. Ela de toga. O Sérgio Moro será substituído. Ele fica nesse sabático aí, nessas férias que são o recesso do judiciário até o dia 20 de janeiro. Enquanto isso, ele será substituído por Gabriela Hart. Ela, que é uma jovem formada em Direito na Universidade Federal do Paraná, que vai seguir aí os trabalhos, ela vai tocar adiante, então assim, não para, né? Ela promete tocar adiante esses trabalhos no período em que o Sérgio Moro estará no seu recesso. E mais do que isso, ela tem na trajetória dela algumas decisões que mostram que ela tem mais ou menos a mesma linha mesmo do Sérgio Moro, né? De rigor do Sérgio Moro. Ela já mostrou, né? Já determinou quarta-feira, que o tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira, deve indicar um imóvel para garantir a fiança dele, que tinha sido, ele tá lá indiciado e tudo mais. Ela disse, bom, você quer uma fiança? Então me indica um imóvel seu. Ela tem todo já um histórico de trabalhar ali ao lado do Sérgio Moro com o mesmo perfil de Sérgio Moro nesse sentido. E aí é uma pessoa que é esportiva,
artista, enfim, tem filhos e tudo mais. Ela tem esse perfil de uma mulher jovem, arejada, mas bastante rígida, que deve tocar o trabalho. Então não para a Lava Jato durante o recesso, não. Mudança nenhuma, Não, né? Se espera, né? Mas ela vai conduzir. Não os para na trabalhos primeira ali, né? instância Os e, trâmites, aliás, né? não para no STF também, né, gente? Vale lembrar que Teoriza Vasque diz que toda a equipe dele vai estar trabalhando ao longo do recesso para poder analisar a delação do fim do mundo. Trabalho então, aqui não falta, né? Exatamente. Eu acredito que ela, assim, vai ser uma como é que eu posso dizer? Uma gestão, uma substituição ali protocolar, né? Dar encaminhamento às coisas, né? Dentro da burocracia, mas mudar alguma coisa, não é muda esperado nada. que Não mude muda nada, nada, não. né? Vai seguir tocando ali. Vamos lá para Brasília, vamos fechar esse bloco de política falando com o Zé Maria Trindade. Ô Zé, quero saber desse café da manhã aí, você e seus colegas de imprensa tomaram um café da manhã reforçado. Mas louça chique negócio. Com o presidente Michel Temer. Já foi digerido, ô Trindade? Bom dia. Oi? Eita, Darth Vader. Alô, Trindade? Gente, Cadê o Trindade? Ele foi pra outro mundo. Aí você pega o estagiário e faz o que com ele? Tá na linha, meu. Tá na linha? Alô, pra tá Trindade, aí. Trindade. Vamos ver. Alô, Trindade. Contato, terra chamando. Não, vamos buscar o Trindade de novo aí. Tenta fazer a ligação de novo. Enquanto a gente vamos fazer um breakzinho pra chamar o Trindade direitinho pra poder ouvi-lo, porque tá todo mundo querendo saber sobre esse café da manhã aí que rolou ontem entre o presidente e os jornalistas. Agora 10 horas 23 minutos, horário de Brasília. Será que agora vai? Bom dia, Trindade. Eita. Aí. Tem alguma coisa? Olha. Bom dia a todos aí. Ô Trindade, a gente falava aqui do café da manhã, né, com o presidente Michel Temer, organizado aí no Planalto Central, com os jornalistas. Perguntei se você já tinha digerido esse café aí. Caiu bem o café da manhã, Trindade? Pois é, Edgar, eu descobri, foi uma grande descoberta ali, que o pão de queijo ultrapassa todos os governos. Lembra da República do Pão de Queijo lá no Itamar Franco? Pois bem, continuou em todas, passou por Dilma, Lula e agora está na mesa do Michel Temer. Pão de queijo com um queijinho, aquelas coisas típicas, frutinhas cortadas, mas o grande lance mesmo foi o lado humano de Michel Temer, que apareceu muito nesse encontro. Nós ficamos praticamente a manhã inteira e houve um sorteio ali de participação e eu fiquei bem em frente ao presidente e pude ver a sua preocupação ali, primeiro, com a imagem do governo, né? Ele dizendo que o governo vai investir na área social, no Minha Casa Minha Vida, na Bolsa Família, e dizendo que não vai cortar programas considerados sociais do governo Lula. E Edgar, o mais interessante de todo o processo é essa ligação ali dele com a equipe econômica. Eu achei que os dois ali estavam se entendendo muito bem e o principal é que tirou o foco. Essas medidas econômicas ontem tirou o foco dessa agenda negativa, de Odebrecht, de não sei o quê, e o governo ficou com a imagem diferente depois dessas medidas, né? Trindade, a gente falava aqui há pouco com relação aos programas sociais. Claro, ninguém quer que tire os programas sociais. A gente quer que o programa social funcione efetivamente, de maneira adequada, né? Que possa atender o número maior de pessoas possível e que não crie uma dependência, né? No trabalhador, no cidadão brasileiro, né? Sim, é isso aí. Esse é o objetivo de todo mundo. Eles chamam de porta de saída, né? Que é qualificar as pessoas. Em vários países existe isso. Nos Estados Unidos se corta o benefício quando vê que a pessoa não está procurando emprego ou não está se qualificando, né? Isso pode ser a evolução desses programas sociais, né? E olha, Edgar, o Michel Temer ouviu, o senhor vai renunciar? E ele balançou a cabeça, disse que não tem chance, não vai renunciar e se submeterá às decisões judiciais, ou seja, TSE e Supremo Tribunal Federal, naquele caso da cassação da chapa Dilma Temer. Foi um encontro bom, aberto e eu gostei. Tá certo, Trindade, obrigado pelas suas informações. É a Maria Trindade falando diretamente de Brasília, com a gente com uma voz um pouco de um ET. Mas valeu, Trindade, bom trabalho. Aliás, agora para, né? Você volta a trabalhar quando, Zé? Não, estou de plantão no Natal e tal.
minha parada no ano novo. Tá certo. Valeu, Trindade. Quem nos está acompanhando pelo YouTube, tá vendo essa foto aí do Trindade com Michel Temer ao do fundo? café da manhã. Eu exatamente. botaria de frase, legenda pra essa foto, sexy sem ser vulgar. Ô, Trindade, você tá ali com uma cara de... Né, enfim, parece que não desceu bem esse café da manhã não, hein? Com a cara assim, cadê a Marcela, presidente? Né? Olha, social, né? olha, rapá. Valeu, Trindade, um abração, hein? É isso. Obrigado. Zé Maria Trindade falando com a gente de Brasília. Olha, o Morning Show volta daqui a pouquinho, 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Quem não? Olha que hoje é sexta-feira, dia de receber aqui no Morning Show nossa colaboradora terapeuta sexual, Paula Napolitano. Bom dia, Paulinha. Muito bom dia. Hoje nós vamos dar uma turbinada, vamos meter uma catuaba atômica. É? Em 2017? Em 2017. Olha, a gente sabe que, né, tá todo mundo achando que 2016 foi aquela coisa, né, frustrante, em várias áreas, inclusive, quando o assunto é sexo, a área econômica, se vai mal, a preocupação aí pode prejudicar o desempenho aí dos parceiros, né? Vamos dar uma turbinada, olha, não queremos falar, né, do presente, nem do passado, vamos olhar o futuro, tá? Então 2017 com sexo turbinado pro brasileiro. Você preparou, é verdade, um plano pros ouvintes do Morning Show turbinarem essa vida sexual, Paulinha? Você que pediu a pauta, Edgar. Eu solicitei essa. Mas tem gente, olha, aliás, tem gente que não precisa de nada disso, né? Tá tudo bem nas adversidades, na perrengue econômica, o sexo vai bem, né? Vai, porque é até um alívio de tensão, assim, né? Dá uma aliviada. Mas algumas diquinhas vão bem, né? Pra gente começar planejando pra 2017 ser bom, pelo menos, né? Por onde a gente começa? Vamos lá. Pelas preliminares, obviamente. Pelas preliminares. Você sabe que a gente pode, quem gosta de teatro, é uma boa alternativa, né? O criar papéis ali. Quem sempre entre os sonhou em ser casais. ator, atriz. Exatamente. Então, criar o papel, você, a mulher ou a prostituta, é a pessoa ali que não conhece, você se finge ali, cria uma história. Ou vai pra uma balada, finge que vocês não se conhecem na balada, o que você gostaria de fazer com essa pessoa. Então, criar esse cenário aí de um teatro, de uma coisa assim, pode apimentar bastante a vida sexual, viu? Eu fiz muito isso, viu, Paulinha? Foi? Foi assim que você Marília, conheceu? que Eu me coisa. fantasiava de Madonna e dançava lá que a Virgin. O Jane? O Jane. Sim. E como é que foi a experiência? Foi boa? Sensacional. Bom, Fazia Janequine, polidense. meu amor, não tem Porra, polidense. Tô imaginando com, essa com cena. esse teu tamanho, hein, Gabi? Você queria, né? Fazer um polidense, hein? Aí, outra coisa legal também é a gente lembrar de sair da cama, né? A cama é um lugar, é legal, é confortável, mas a casa tem 300 mil outros lugares que podem ser explorados, né? A gente pode aproveitar vários lugares diferentes, como uma própria escada de um prédio, de repente, né? Alguma coisa Uau, nesse um lugar sentido. quase público, assim? Quase público, um jardim de uma casa ali, uma coisa Essa assim. coisa de lugar meio público, de, né, aquela tentação de pode ser pego ali ou não. Como é que Eva, isso é bem comum, as pessoas têm muito isso. É um dos fetiches bastante comuns, né? Essa coisa do lugar público ou semipúblico, ou até na casa ali, não tem cortina, mas apaga todas as luzes à noite, aquela coisa assim. Então, isso costuma dar muito esse medo, esse perigo, costuma excitar bastante os casais e pode ser uma alternativa. É claro que alguns cuidados são importantes, né? Então, realmente, é o perigo de poder ser público, mas sem ninguém por perto, porque senão pode ainda levar um atentado violento ao pudor. A gente não quer isso, né? Vai acabar com todo o tesão ali, né? Surpreender também pode ser uma coisa boa, né? Provocar ali quando o parceiro não tá esperando. Exatamente. Essas surpresas ali, você tá recebendo pessoas na sua casa, tá ali na cozinha pra pegar alguma coisa, dá aquela passadinha de mão ali na cozinha, deixar aquele gostinho de quero mais ali. Tá no carro, indo pra algum lugar, ele dá aquela exploradinha ali, e depois sai ali sem deixar nada. Tá no jantar com amigos ali, embaixo da mesa, escondidinho, dá aquela provocadinha. Então esse querer deixar mais, querer deixar aquela vontade, isso costuma ser muito Ô, da bom. Pera, você já levou uma passadinha de mão assim na cozinha?
evidente, meu. Você gostou ou você levou um susto? Fazer o prato lá, tomei até um susto, meu. O que mais, Paulinha? A gente pode pensar numa ideia da diversão no sexo, né? Então, um parque de diversões. O sexo pode ser muito divertido, né? Então, combinar de ir um dia no sex shop, o casal, ir juntos, e cada vez um escolhe uma das coisas que vai usar, né? Então, escolhe ali, leva pra casa, faz esse experimento. Então, várias alternativas para poder trazer o sexo para algo mais divertido, mais prazeroso, sem muito controle, sem o outro saber necessariamente o que vai acontecer. Dá uma vendada ali na pessoa, você traz alguma coisa ali que a pessoa nem sabe bem o que é. Então, essa diversão ali costuma ser bastante afrodisíaca. Mandar mensagens ao longo do dia, dar aquela provocada, também. Isso faz bem, assim. Que é isso, né? Uma... Enchendo o copo do desejo da pessoa no dia a dia. Chega quando a pessoa já tá no momento, ela já tá explodindo ali, né? Vocês querem que eu participe, né? Por favor, Paulinha. Não, Tá sem jeito até. Não é isso, é que 2016 foi um ano tão assim, e essas festas de fim de ano, ter que sair todo dia, ver gente. É exaustivo, Não deixa a pessoa exausta? Deixa. Isso também atrapalha, né, Paulinha? Tá Você todo já tá mundo arrumando falando. desculpa. Eu tô, juro, porque já essa tá semana, por pensando. exemplo, eu tô exausta, Agora, dois pensando filhos. que amanhã tem um Natal, aí criança, aí não sei o quê. amanhã. Aí chega em Não casa... vai ter. Tem outro peru amanhã. A gente vai ficar com esse peru aqui da mesa hoje, tá bom? Vai Aí- ser só ele. Aí chega em casa, as crianças inundam o quarto. Acontece. Quebra o gato. O gato por em É cima. brincadeira. É brincadeira isso daí, né? É cansativo esse fim de ano, Mas né, é mesmo, Paulinha? né? Eu tenho vários pacientes que falam assim, nossa, acho que eu dei uma caidinha agora. Eu falo assim, não, mas é normal, faz parte, somos seres humanos, né? Então tem época que a gente tá exausto, é final do ano, né? Juntou todo o ano, tem toda essa preparação. Mas tem as férias, pra quem vai ter, pelo Ufa, menos. é o Tem que eu as tô férias esperando, Que Ed. costuma ser muito bom na parte sexual. viu? Acessórios são legais? Fazem, incrementam ali a Não relação? sei, o que você acha, Ellen? Olha aí, meu. Não sei, você gosta? Eu acho que Eu acho incrementa. ótimo, Tem não tem gente que problema. aceita, né? Mas tem Eu gente acho que não ótimo, mas aceita como é que muito é? bem, né, Ir Paulinha? junto ao sex shop, por exemplo. Escolher junto ali. Também é uma Exato, coisa que pode ser uma excitar, coisa né? muito legal. Ou, de repente, não tem coragem de ir, não querem, de repente, ser vistos e tal. Vai no site, entra no site, pesquisa as coisas que tem lá. E pra quem tem um pouco de trava, começa mais devagar. Então, compra um gelzinho. Propõe, conversa, dá pra... compra um olhinho de massagem erótico. Vai, ele compra uma velinha pra começar com uma vela lá, que é diferente. Então, começa devagar. Depois vai pra vibrador, vai pra massageador, vai pra um monte de outras coisas, que o céu é limite. Tem que observar ali para ver se não tem alergia, né? Com alguns produtos, Ah, sim, né? o ideal é Tem que- comprar em alguns O lugares. que tá faltando pra Aquela coisa, 2016 então. é dar uma alergia, né? Então, assim, a galera tá, meio. tipo, sem dinheiro, né? Às vezes não vai dar pra comprar acessório, não vai pra dar comprar fantasia e tal. Aí vai querer mudar as posições, inventar ali um Isso. negócio, né? Dar aquela bursite, desloca o pescoço, faz um negócio meio, né? Você descobre que você não tem mais aquele alongamento. Descobre que não tem alongamento. Começa a achar o papai e mamãe a predileta, né, Nada? Mas as Mas posições dá também pra são... tentar inventar. Até que idade a gente pode tentar inventar essas posições sem ter risco colateral? Não, Paulinha, deixa eu cãibra, te né? perguntar uma coisa. Você tá aqui propondo várias Não, saídas. peraí, Ercon, deixa ela Calma, deixa responder ela isso aí, só pô. O que é? Não, das posições, né? Até que é. idade? Sempre. Só que nas posições nível 1, 2, 3 até o 8, né? Então, de acordo... Mas pega o Kama Sutra, abre uma página, vamos testar essa hoje. Aí você vê que é contorcionismo demais, você pula. Vamos abrir outra página aqui. É porque e vai fica ruim testando. esse da cãibra no meio da história, né? Imagina. vai. Ou vai fazendo em outros locais da casa que você tem que fazer outra posição. Cara. Ou em pé, ou no banheiro, ou na sala, no sofá e tal. Você já Teve um vai criando episódio, acho que outras. eram os normais, né, Vini? Que era a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Era normais, Guimarães, né? Isso. Que eles faziam eles, um verdade. casal, as oposições, foi hilária. Que eu fiquei, enquanto você falava, eu fiquei lembrando desse episódio. Falaram com. Desculpa te interromper, Paulinha. Imagina. A minha pergunta era a seguinte: você tá propondo aqui várias saídas pro casal turbinar a relação, certo? Então criar papéis de sedução, fingir-se de prostituta, sei lá, saia da cama pra transar em lugares diferentes, provocar o parceiro. Mas o grande problema é aqui o que você sugere? Que lançando mão dessas coisas, você vai ter uma
uma vida sexual mais prazerosa. O grande problema das pessoas, eu queria saber o seguinte, é essa falta de criatividade ou o problema tá com o parceiro? Falta de amor e falta de tesão. O problema central não é exatamente esse? Legal, boa. Na verdade, assim, as dicas que a gente pôs aqui já são dicas de pessoas que se dão bem na cama de alguma maneira. Se dão bem na cama, tá tudo bem entre eles, mas a coisa cai um pouco na rotina, falta um pouco de criatividade. Tem casais que estão numa situação mais complicada, então que realmente tá com situações de baixa de desejo, com dor na hora da relação, com disfunção erétil, ejaculação rápida, e aí a relação tá realmente complicada e não sabem o que fazer, não sabem como sair dessa situação. Para essas pessoas, muitas vezes isso aqui não vai caber, porque para ela vai ser agressivo, ela não consegue nem chegar, ela não tem nem vontade nenhuma, né? Para essas pessoas, muitas vezes, aí a própria terapia sexual é uma alternativa, porque o sexo é para ser bom, a vida 2 é para ser gostosa. Se não tá, a gente precisa ir atrás de melhorar, né? Então essa lista que a gente criou aqui hoje é para quem já tem uma vida legal, de casal, se dá bem na cama, mas as coisas caíram na rotina e tem essas alternativas. Bem legal você ter trazido isso. Daí é um caso de fazer uma consulta, consultar um terapeuta para tentar resolver esse problema. Porque essa pessoa não está conseguindo, né, diante desses problemas que você, o Arcon, apontaram, chegar a uma vida prazerosa, não vai ser uma cutucadinha embaixo da mesa, um conto erótico que tá lendo ali pro outro que vai levar a uma situação e solução do problema. Porque muitos casais não conseguem nem se conversar sobre esse assunto, não conseguem chegar um ao outro, estão meses e meses e não conseguem ter esse contato. Então, tem coisas mais embaixo e aí precisa buscar o tratamento, sim. Outra dica legal, pensando pro pessoal que quer ir aprimorar ali, os contos eróticos são alternativas muito boas. Os contos e as leituras eróticas, que podem ser sozinha, então a pessoa lê sozinha para encher o seu copo do desejo e de repente atacar o parceiro ou a parceira, porque já tá com aquela vontade. Pode ler sozinha para ganhar repertório. O que eu faço? Como é que eu faço? Tô sentindo que eu não sei bem o que fazer. Então presta atenção no conto. O que a pessoa faz? Como ela faz? Como que ela seduz e tal? Então te cria mais repertório. Ou lê ao pé do ouvido pro parceiro ou pra parceira o conto ali, e aí vocês param de ler e reproduzem o conto ali, reproduzem aquela história. Então, e hoje a gente tem uma série de livros eróticos também. Entre os vídeos também, vídeos eróticos, vídeos pornográficos. E às vezes nem tão específicos, né, Paulinha? Às vezes num filme que nem é considerado tão erótico, enfim, tem uma cena ou outra. Excitante. Exatamente. E você até pode pensar assim, uma cena, um sexo que vocês fizeram, alguma coisa que você citou. E aí vocês juntos, nossa, lembra daquela situação? E aí vocês começam a criar, nossa, e se a gente fizesse isso e não sei o quê? Até na própria fantasia sexual. Tem muitas fantasias de homenagem, de submissão, de dominação, mas que os casais não querem colocar na prática. Mas o falar sobre isso, criar como se estivesse fazendo, pode ser uma ótima forma de realizar mentalmente aquela fantasia a dois, né? Então, criatividade e sexualidade combinam muito, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. O Tite agora, hein? Nossa, o técnico de futebol quer saber do sexo. Ele Vamos lá. também faz sexo. Tu sabe que eu gosto muito de tomar uma caipora. É bom levar a caipora pra cama também, pra tomar com a mulher? Olha, ajuda, dependendo do limite ali, né? Você dá aquela... Aí vai brocha. Tem que tomar cuidado, Tite. Dá aquela reduzida no nervosismo, na preocupação. Mas passou de um limite, pode ser que a coisa não funcione. Bom, e explorar sabores. Ele falou da caipirinha, né? Mas voltando à lista, explorar sabores também. Essa coisa da relação com os sabores, bebidas, né? Que ele colocou uma fruta. Exato. Um chantilly, pode dar leite condensado. Uma Nutella, pra quem gosta de Nutella. Aquela coisa 9 semanas e meia de amor. Exato. Uma bagunça na cozinha. Joga um champanhezinho ali, uma coisa. Venda de novo, pra ficar aquela coisa do cheiro, do sabor, você não sei o que é. Uma coisa quente, uma coisa fria. Toda essa exploração ali dos sentidos no corpo traz essa coisa de não saber o que vem e das sensações, porque a gente acaba ficando muito no mental, né? E o sexo não é mental. E como é que faz pra o cara não cair na gargalhada, o parceiro, rapaz, não quer... Porque às vezes o cara quer inventar tanto... É verdade. Que fica fake, né? E aí fala, peraí... tem que estar acreditando real oficial, tem que porque estar senão vai dar isso aí de ficar rindo Tem que uma estar hora. entregue, E né? também é engraçado às vezes, vai. E também tudo bem, às vezes, né? Se não é rindo da cara do outro, tudo bem, né? Então, da Fica melhor.
expressão, os dois rindo, né? Juntos, tipo, gente, não tá dando certo. Vamos assistir Netflix hoje. E aí, fechamos a lista ou tem mais coisas? A gente falou aqui, vai lá, no jogo de sedução ali, criar papéis, né? Assumir papéis, né? Para que a pessoa não tem que ser outra pessoa, como um trabalho de uma atriz, enfim. Exato. Você coloca como fingir-se ser outra pessoa, não é? Isso. Sair do papai e mamãe, né? Sair da cama, né? Do ninho principal, criar outros ninhos, provocar ali quando menos espera, né? O parceiro ou a parceira, investir nos acessórios, ir junto aos sex shops e tal, ir além do papai e mamãe, com cuidado para não ter um torcicolo ou uma cãibra, ler textos eróticos, explorar sabores e sentidos, o que mais? E uma coisa bem legal que ajuda, que às vezes é mais do dia a dia mesmo, no final das contas os casais estão muito longe do corpo um do outro. No final das contas, no dia a dia, a gente não se toca muito, nem beija direito, né? Aquela bitoquinha, aquela coisa assim. Então algumas coisas simples, então tomar banho juntos. Tomar banho juntos é uma coisa que estimula muito, porque você tá vendo o visual, você tá tocando no outro e uma coisa leva a outra. Uma massagenzinha ali de meia horinha, não precisa ser nada demais, uma massagem mais erótica, colocando uma unha, colocando a boca, a língua, o cabelo. Então uma massagem mais erótica e dormir pelado. Dormir pelado é uma coisa muito legal, já tá pronto, virou do lado, tem ali um peitinho, tem um negocinho, encoxou ali, tá peladinho, uma coisa vai levando a outra também, né? Você gosta, né, Silvio? Bem bolado, bem bolado. Você dorme de, como é que chama? Chambre? Hobby de chambre. Hobby de chambre. Hobby de chambre, nossa. Legal, Paula, obrigado, viu, pela sua dica, pela sua lista que os ouvintes podem usar, viu? Podem aproveitar da lista que a Paulinha fez pra gente aí. Obrigado, O importante é a gente planejar. Assim como a gente planeja tudo em 2017, é planejar o que eu quero fazer diferente, o quanto eu tô me esforçando, o quanto eu tô me dedicando, porque não é natural. Já tem algumas horas que vem natural, outras não. Outras a gente tem que se esforçar, a gente precisa pensar em sexo e fazer ele acontecer. E seja egoísta, né, Paulinha? Como disse o de Allen, não despreze a masturbação, que é fazer sexo com a pessoa que você mais ama. Olha. Opa, essa é boa também. Podia encerrar Essa é boa também. É uma estimulada boa. Eu comecei tocando sexo aqui do traje, podia encerrar com Eu Me Amo, também do traje, né? Valeu, Paulinha. Pra saber mais, hein? Pra saber mais, entre no blog www.sexplicando.com. Boa. Paulinha Napolitano, terapeuta sexual, colaboradora aqui do Morning Show, falando com a gente, dando dicas pra você apimentar, dar uma catuaba atômica no seu sexo pra 2017. Obrigado, viu? Obrigada. Ô, Vini, vamos falar de televisão? Diga, o Jô, vamos. então, aquela história do ano sabático rolou mesmo, vingou, né? E vai ficar um ano paradão, é isso? Vai ficar um ano parado, mas o mais importante, Edgar, renovou o contrato com a Globo, né? Não se sabe o tempo deste contrato, mas o Jô Soares continua como profissional da Rede Globo de televisão, porém não irá ao ar em 2017, retorna, quem sabe, em 2018 com um novo projeto, com um novo programa. Também não se sabe se dentro da própria Globo ou se nos canais fechados ali no Multishow, na GNT, no Canal Viva, algum especial que ele possa fazer para a Globo. Agora, aqueles boatos também de que ele poderia ir para outra emissora, principalmente para o SBT, fazer um programa semanal aos domingos, não vai rolar. Jô Soares continua dentro da Rede Globo. E também não sei, Edgar, se essa volta em 2018 pode acontecer, né? Porque a gente sabe que a Globo tem alguns profissionais consagrados que ela continua ali bancando o salário, mas Então, É a geladeira, né? Fora A do ar. famosa geladeira. Exatamente, Paulinha, porque na Record a gente já fala que é geladeira, né? Na Globo a gente fala, não, tá preservando o artista. Não, mas não é exatamente uma geladeira. Geladeira é quando você contrata um cara, você vê exatamente, olha, esse E cara que não deu certo, não né? deu certo, você põe na geladeira. O caso do Jô, Exatamente. a meu ver, me parece o seguinte, você pega o cara e não deixa ele ir pra uma Pra outro outra lugar, emissora. é isso. É E diferente outra, de geladeira. É E isso. um cara com o nome que tem o Jô Soares, um cara que pode contribuir ainda de inúmeras maneiras com a emissora, não é um cara que vai ser colocado na geladeira. Eu Não. acho que esse ano sabático Não, acho que foi pra não serve ir pra outro ele canal mesmo. Cara, vamos pensar o que eu posso fazer, de que maneira eu posso contribuir, e o que eu posso ainda render dentro da grade da emissora, né? Ele que recusou. Agora, eu fico pensando no que seria esse produto, já que ele fez tudo dentro da emissora. Exatamente, Programas né? de humor, programas de entrevista, dirigiu, roteirizou. Então, fico a curiosidade.
curiosidade para saber o que faria Jô mesmo voltando à tela. Ele que se despediu na última sexta-feira, e a gente trouxe aqui a declaração da Vera Magalhães, nossa colunista, de que ele tinha até a intuição de continuar com Meninas do Jô, que é um quadro que ele tinha lá dentro do programa do Jô. Quem sabe, pode ser que esse projeto volte a vingar em 2018, mas é mais do mesmo que ele vem fazendo, né? Se falou lá do colunista dele, que ele seria um colunista do Jornal da Globo, ele também recusou, que ele já recusou de cara, né? Vamos ver. Alguns disseram que a Globo ofereceu um cargo executivo também para ele também teria recusado. Vamos ver, o Jô vai se dedicar agora em 2017 talvez ao livro dele que ele tá escrevendo, a projetos no teatro. O Jô é um cara que passeia por todas as mídias, e em 2018 vamos torcer para que ele volte com tudo, porque o Jô Soares é muito bom. Uma das últimas entrevistas que o Jô fez nessa temporada que se encerrou foi com o Roberto Carlos, né? É dele que a gente vai falar agora, Paulinha. Quero saber o que dá pra esperar. Pela chamada ali, eu vi que tem encontros interessantes, né? Do Robertão, né? Com outros nomes da música, né? Tem Roberto. Roberto depois de Lei do Amor. A Lei do Amor. Já tem o Roberto Carlos, aquele show do fim do ano, até me emociono. Esse é aquele momento que eles descongelam ele vai pro... Olha o que eu tenho aqui, Esse é um momento marcante da história da TV, gente. Olha o que eu tenho aqui, ó. Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez. Tenho algumas marcas que ficaram em meu Olha, outra coisa, especial de Natal na Globo é Robertão. Tem que ter, Simplesmente, gente. Roberto vai ao ar hoje na Globo às 10h30, preparando todo mundo pro espírito de Natal. Clima natalino. E eu coloquei um trecho aqui Será que a Jennifer vai participar desse? Então, vai ter a exibição do videoclipe que o Roberto gravou com a Jennifer Lopez em Los Angeles. A gente até já falou aqui. A gente esperava que o Roberto cantasse em espanhol, mas na verdade é a Jennifer Lopez que canta em português. Chegaste. Olha lá. Chama Chegaste a música. Minha boca eu te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo. Tá aí, ó, Chegaste é a música do Roberto Carlos com a Jennifer Lopez em português. A gente vai ter a exibição desse videoclipe no especial e a gente vai ter muitas participações especiais como de praxe, né? De Gilberto Gil e Caetano Veloso. Eu vi o Gil e o Caetano na chamada. Essa vai ser boa, hein? Eles participam... Marisa Monte, né? Eles participam na faixa Coração Vagabundo e Marina. A Marisa Monte, de Que Vale Tudo Isso e Ainda Bem. Depois tem Zeca Pagodinho, Milton Guedes e também aquela menina do The Voice Kids, a Rafa Gomes. Vai cantar 3 faixas junto com o Roberto Carlos: História de uma Gata, Todos Estamos Surdos e Ben, do Michael Jackson. E você sabe que tem sabe quando que tem esse especial? 7/4. Uau. Só uma vez não teve, tá? Foi em 99, quando o Roberto Carlos perdeu a mulher, a Maria Rita. Mais de 40 anos. Então é muita tradição mesmo. Gostando ou não, né? Cada um fala o que quer, cada ano é de um jeito também, né? Acontece o show de um jeito. Mas no fim todo mundo acaba assistindo um pouco pra falar alguma coisa. É legal de ver Robertão ali em cena, com os outros nomes da música. Vai. Da entrevista com o Jô, e na entrevista eles brincaram muito com a questão do toque ali, do Roberto Carlos. Tem aquela história dele sempre vestir branco e azul, que de fato acontece de novo no especial. Mas dessa vez ele parece que tá realmente melhorando, Ed, porque voltou o repertório do Roberto Carlos. Quero que vá tudo pro inferno. Faixa que ele não cantava há 10 anos, porque ele não falava a palavra inferno. Isso, né? E no acústico ele não colocou essa no repertório e mudou letras de músicas também. Pra não falar inferno. Mas agora ele já tá falando inferno, porque 2016, afinal, foi um ano muito bom. Até Roberto Carlos voltou a falar inferno. Vai ter essa faixa, assim como Emoções, Jesus Cristo. E pro ano que vem, muitas coisas do Rei, viu, Ed? Tem a previsão do lançamento de um filme biográfico dirigido pelo Breno Silveira, que é o mesmo diretor do Dois Filhos de Francisco, com o roteiro do Nelson Motta e da Patrícia Andrade, com a supervisão total do Roberto Carlos, envolvidíssimo no projeto. E, por outro lado, já não a contragosto de Roberto Carlos, a gente vai ter o relançamento daquela biografia proibida, né? Então, Roberto Carlos em Detalhes, o livro que foi recolhido, você se lembra disso? Em 2006, né? Ele foi recolhido. Agora, em 2015, foi decidido que pode-se lançar o livro mesmo com sem autorização dele. Então, em 2017, a gente também vai ver o relançamento da biografia Roberto Carlos em Detalhes. Então, hoje, gente, Robertão, né? Oh, que fofo.
Ó, e no Twitter, hashtag Peru versus Chester, estamos nos TTs. Isso quer dizer que tem prêmio Kit Morning Show com o livro do Twitter. E Edgar, no WhatsApp a gente tá esperando aqui mensagem, natalinas. Isso, mande mensagem de Natal pra ele. Conte um caos pra gente, o que aconteceu no Natal, aquele micão, enfim, o que você quiser contar que envolva o Natal na sua história, tá bom? 931171009 é o nosso WhatsApp. Tem Kit Morning Show pra quem participar. No final do programa eu sorteio. Agora 10 horas 59 minutos, horário de Brasília. Bom, somos TTs, estamos nos TTs, não Os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Tá dando frango ou Chester aí? Tá dando... Não é frango, menino. Era peru ou Chester, mas tá dando frango, porque a crise tá fazendo a galera sobreviver com frango, é isso, no Natal. Frangão básico, né? Bem assadinho, né? Tá gostoso, ótimo, tá ótimo. Bom, vamos lá. A hashtag é uma maneira de você interagir com a gente aqui pelo Twitter, não é? Sim. E, olha, hoje, só vou mostrar aqui, ó. Não vou falar nada, só para os ouvintes que estão, na verdade, telespectadores. Desculpa, mas já postei no Twitter esse spoiler. Você deu um spoiler. Tá vendo? Toda hora é assim. Sim, vocês me apelidaram de spoilinha no programa. É o que eu faço agora. Tudo. Eu vou ter que concordar com o da pena, viu, Paulinha? Pô. Olha aqui, ó, este livro. Agora é hora de falar dos destaques no Moments com ele, Leonardo Stamilo. Léo Stamilo tá com a gente já, ele é diretor editorial do Twitter para América Latina e traz todas as sextas aqui os destaques do Moments. Muito bom dia, Léo Stamilo. Tudo bem, Edgar? Como é que você tá? Tá animadão? Tô animadaço. Afinal de contas, tá acabando o ano, né, amigo? Que ano foi esse? Que ano foi esse? Você acha que tá acabando? Pois é, até a gente fez uma brincadeira na capa do Moments hoje da PAN. Quem tá acompanhando a gente por vídeo tá vendo isso. Aliás, tô fazendo uma transmissão em vídeo também pelo Twitter. Vocês podem acompanhar pelo Twitter ao vivo os bastidores do jornal. Aqui é o Paulinho. Olha aqui. E, Stamilo, esse livro que você colocou aqui pra gente ver, vai pro ouvinte também, se a gente já tá nos TTs, então quer dizer que tem prêmio pro Twitter. Tem prêmio. Então incluiremos aqui além do kit do Morning Show com a caneca e a camiseta, este livro que tem os destaques. É uma retrospectiva do... A gente tá contando a história do ano de 2016 através de tweets. Então a gente buscou os tweets, e não tem tweet assim de veículo de comunicação, de jornal, não. A gente pegou os tweets das pessoas que participaram das notícias. Sim. Então tem muito tweet de artista, de jogadores, de testemunhas dos fatos. Então você abriu justamente na página da Lady Gaga, porque você é fã da Lady Gaga. Tá vendo só, você gostou, né, da sincronicidade. E o legal desse livro, Edgar, é que ele tem, cada capítulo tem um QR Code que você usa o seu celular, o seu smartphone, para entrar no Moments e ver a atualização desses fatos. Porque tem muita coisa que ainda está acontecendo. Lava Jato, por exemplo. Todo dia tem uma notícia nova da Lava Jato. Então a gente está atualizando esse livro no Moments em tempo real. Foi engraçado, Edgar, que a gente terminou o livro no finalzinho ali de novembro. E aí aconteceu o Chapecoense, um acidente com a Chapecoense. Aliás, foi no meio de novembro. Corre pra você na Então, aí a gente teve, obviamente não tinha como a gente não falar da Chapecoense. A gente fez um encarte separado que tá dentro do livro, tá aí no finalzinho do livro, tem um encarte separado só pra falar da Chapecoense, que foi um jeito que também não tinha gente como não falar da tragédia da Chapecoense. Então, hoje eu já trouxe um livro pra ser sorteado aqui pros ouvintes da PAN, e na semana que vem vai ter um livro por dia pra vocês darem pros ouvintes da PAN, com a retrospectiva do Twitter, curada pela equipe do Moments. Legal, tô aqui mostrando a página com o Usain Bolt na Olimpíada, não tem como também, esse cara ganhou página dupla. Bolt foi sensacional, né? Você vê que a importância e o destaque do cara, como ele foi falado e como foi destaque no ano de 2016 pela capa dupla no livro que o Stamilo falou. Vamos aos destaques dessa semana? Bora. A gente fez uma capa engraçada hoje com o Neymar vestido de Papai Noel, porque assim, alguém avisa o mundo que o Natal chegou, né? Chega de notícia. Teve notícia pra caramba essa semana, né? De Batman a Papai Noel num piscar de olhos, hein? Ele não tava prestando atenção no que você falou. Não, isso são interjeições de Fausto Silva. É só uma observação que ele faz no programa. Vamos começar pelo noticiário? Vamos. No campo do noticiário, hoje a gente teve, né, o suspeito de ter sido o autor do atentado lá em Berlim. Ele foi morto hoje de manhã, em Milão. Então essa é uma das notícias que está mais repercutindo hoje no Twitter. Ele estava sendo apontado pela polícia da Alemanha como um dos principais suspeitos. Ele foi morto hoje, o Anis Henri, foi baleado em Milão e morreu, e a polícia agora está investigando de fato
a real conexão dele com os atentados de Berlim. Em Milão, onde ele já tinha cometido crime. Ele já tinha, há 7 anos, quando né? ele saiu da Tunísia, ele tinha ido pra Itália, Itália, colocou fogo numa escola, foi preso e aí agora voltou pra Itália, né? Tentou fugir novamente pra Itália. Pois é, tentou furar um bloqueio policial e acabou sendo baleado. Ainda no internacional, o antes e o depois de Alepo, né? Tem um conteúdo muito legal que a Reuters, que é uma das principais agências de notícias do mundo, preparou no Moments. Recomendo muito que vocês vejam. Até, Edgar, se puder baixar um pouquinho mais a tela, você vai ver, tem já ali um desses conteúdos para os ouvintes que estão acompanhando por vídeo verem também. O que a Reuters fez? A Reuters fez um GIF com fotos de locais famosos de Alepo, locais importantes de Alepo. Alepo, pra quem não sabe, é uma cidade super importante na Síria. Ela levou 4.000 anos para ser construída. Pois é, é uma das cidades mais importantes, completamente destruída. E a Reuters preparou um material muito legal no Moments, que são fotos do antes e depois da guerra civil na Síria. E dá pra gente ter uma ideia da destruição que a cidade passou, pela qual a cidade passou. Assim, são cenas assim, muito tristes da gente acompanhar. Além da tragédia humanitária, obviamente, né, que a gente tem acompanhado todos os dias, a gente tem uma tragédia nova sobre a Síria e sobre Alepo especificamente. Então esse conteúdo da Reuters está muito legal, que dá pra gente ter uma ideia mais assim clara do tamanho da tragédia para as pessoas que vivem na cidade. É a imagem da desgraça humana, né? Que você olha aquelas imagens aéreas, aquelas imagens da cidade... Parece que você tá, sei lá, nesses videogames. É incrível, assim. É uma coisa desoladora. E aí você ouve, numa semana que você ouve Putin e Trump, que é o novo presidente dos Estados Unidos, falando em, né, atualizar e reforçar seus arsenais nucleares. Quer dizer, realmente... Reforma trabalhista, imagino que também tem... Bombou. Bom, aquela coletiva de ontem era um meme pronto. Quando os plantonistas achavam que tá tudo bem, o ano tá acabando, de repente aparece um chamado da presidência da República e o presidente Michel Temer anuncia, né, uma mini reforma trabalhista. Nem sei se dá pra gente falar de mini, porque afinal de contas tem bastante coisa ali. Uma mudança e tanto, né? Pois é. E agora a gente tá ouvindo, né, as pessoas que a gente preparou um material sobre isso, pessoas que são favoráveis e contrárias às medidas, enfim, a flexibilização da lei trabalhista. Tem muita gente dizendo que isso vai incentivar a criação de empregos, tem gente dizendo que não, que isso na verdade vai colocar os trabalhadores numa posição muito desfavorável na hora de negociar com as empresas. Vai favorecer o patrão, os empresários, né? Exatamente. Além dessa, tem as mudanças na política de juros do cartão de crédito. Pois é, o que aconteceu? O presidente Michel Temer também anunciou uma mudança na maneira como os cartões de crédito vão cobrar os juros agora. Os juros que são exorbitantes do cartão de passagem, né? São na ordem de 400% ao ano. Então agora, como é que isso vai funcionar? O famoso rotativo... Quem aqui nunca caiu no rotativo, hein? Levante a mão, né? O primeiro aqui no estúdio unânime, hein? O primeiro mês que você cai no rotativo, você continua pagando juros super altos, mas depois disso os juros caem para mais ou menos 1/4 do que costumam ser cobrados. E é uma nova modalidade de financiamento para o consumidor. Uma medida interessante. E que tem muita gente falando sobre isso no Twitter, obviamente, porque muita gente sofre com os juros do cartão, ainda mais agora no Natal, né? Você sai comprando tudo em janeiro, vem a fatura. Né? Cai na real. Acabou o 13º, não tá mais lá na conta. Não, mas aí você pode fazer um novo empréstimo. Faz um novo empréstimo, se vai dar tudo certo. Aí você vê aquela bolinha de neve pequenininha, né, começando a despencar lá de cima da montanha. Quando ela chega em você, ela tá tamanho de um elefante. Vamos pro esporte, Danilo? Abemos técnico, né? Abemos técnico no Corinthians. O Vini tá esperançoso aqui, meu. Tá, Vini? Olha aí. Nossa, corintiano da bancada. Tinha tanto nome sendo especulado, né? Um amigo meu corintiano falou pra mim, tanto nome no mercado, né? De repente, o Mourinho, fazendo um bom trabalho, o Zidane, tanto nome no mercado, por que o Corinthians não foi Zidane? Mas você sabe que, pensando em outros nomes que poderiam vir, até que eu fiquei aliviado. Mas eu acho que faz sentido, sabia? O Fábio Carrilli, que é auxiliar técnico do Corinthians já há bastante tempo, acabou sendo efetivado, acho que faz sentido pelo atual momento do Corinthians. E vamos ver agora o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Não é. O Corinthians no ano que vem, acho que assim, vai ter um primeiro semestre de reconstrução do time, né? Pra preparar a equipe pro Brasileirão. Vamos ver. Peraí, deixa eu só fazer um break aqui na tua sequência, Stamilo. Deixa eu passar o Opinapan. O Opinapan você pode baixar, é gratuito, preenche o cadastro e tem mais essa via de interação aqui com o Morning Show. Eu vou lançar agora a nova enquete você falou do técnico, né? Você, torcedor corintiano, ficou feliz ao saber que Fábio Carrilli é o novo técnico do Corinthians? Sim. O Vini ficou. Ele já tinha dito pra gente, aproveitando esse destaque do Moments que o Stamilo trouxe pra gente.
gente, eu lanço aqui a nova campanha, a nova enquete pelo Opinapan. Vai lá, participe. Você, corintiano, alternativa A. Sim, fiquei. Alternativa B. Não fiquei feliz, achei ruim, tá bom? Na segunda-feira a gente dá o resultado aqui na Jovem Pan. Vai lá, Corinthians! E aí, vamos em frente? O que mais do esporte? Libertadores, né? Teve o sorteio da Libertadores e foi engraçado porque nossos editores do Moments foram atrás de tweets de torcedores gringos, quer dizer, torcedores das outras equipes, e o que esses caras estavam falando sobre os times brasileiros. E é muito engraçado de ver que caímos com o Flamengo. Aí estamos no grupo do Palmeiras. É muito engraçado isso, de ver a reação dos torcedores gringos. Então a gente preparou esse material pra vocês vai ver ali tweets de torcedores gringos. Aqui a gente se preocupa com esses times, mas lá eles também se preocupam também em todo mundo de olho, né? Todo mundo de olho. Até porque o momento do futebol sul-americano não é assim dos melhores. Não tem grandes equipes hoje disputando o campeonato argentino. Até no argentino sim, mas nos outros países não tem assim grandes potências. Então a gente preparou um material mostrando. Primeiro tem os grupos ali para o pessoal ver quem não viu o grupo que você vai enfrentar. E depois os tweets. Torcedores é engraçado. É muito legal, foi muito legal. Foi uma sacada muito boa do Leandro Mota, que é um dos nossos editores, e é inclusive o coordenador do Moments no Brasil. Ele preparou esses tweets gringos falando de brasileiros na Libertadores. Agora eu acho que essa aqui vai alegrar a Paulinha, porque ela gosta sempre de falar do Fifth Harmony. E eu adoro. A Camila Cabello, que segundo a Ellen Brown, não é cabeleireira. Não, não é cabeleireira, é que tem Camila Coelho que faz make, é outra pessoa. E que é amiga da Paulinha, né? É amiga da Paulinha. As duas são. Mas vamos lá. Camis. A expulsão dela do grupo deu o que falar, né? Deu muito o que falar. E assim, não foi nem só... expulsão, né? Acho que a maneira como aconteceu, na verdade. Isso tá meio mal explicado, hein, Paulinha? Eu acho que ela tava meio querendo sair e eu acho que as meninas sabiam, mas na hora que sai a gravadora usa todas as armas. Teve treta, segurar. Paulinha. Pra fazer aquilo parecer estranho, pois é, mas ela no Twitter disse que não tava sabendo, que foi surpreendida. Aí as meninas da banda, a própria banda disse que isso foi decidido, a gravadora disse que tinha sido decidido já há um tempão, em novembro, quer dizer, ficou uma história muito mal contada. E o fandão, fandão é ótimo. O fandom do Fifth Harmony, fandango. O fandom do Fifth Harmony é mega ativo no Twitter, né? Então você imagina a repercussão, o pessoal acordando com essa notícia, foi um absurdo. E aí a gente preparou um material para os ouvintes da PAN resgatarem essa história e lembrarem do que foi uma semana difícil para quem curte Fifth Harmony. Aliás, nem sei se vai continuar chamando Fifth Harmony, fica meio esquisito. Fourth Harmony agora. Esquisito. E parece que já tem, acho que em março, maio, não sei, já tem música nova de Camila Cabello solo. Então não sei se isso já não tava meio, tipo, elaborado. Aí. É normal. Só começa a dar certo quando começa a dar pau. Timberlake. Só começa a dar certo quando começa a dar errado. Entendeu? Pra boy band é assim. O Timberlake é assim que acontece. Da banda, fez sucesso. O outro menino lá dessa New... Como é que é a banda aí? New Kids on the Block? Não. Nossa, foi... Essa foi One Direction. One Direction. Zion, não é? Zayn Malik. Vamos aliás, ele que lançou o solo dele, né? E ele se deu bem esse ano. Recebeu o prêmio, tudo. Conseguiu se dar bem sozinho. Dizem que vai voltar no cinema. É um case de sucesso. É assim, tem que sair, aí depois volta, o Edgar tem todos os CDs do One Direction. Tenho todos, não perco. A menina que saiu agora do Aviões do Forró. Saiu mesmo hoje, é verdade. Também vai fazer carreira Joelma tá bombando também, separou do Chimbinha. Vamos deixar o Estamiro seguir na lista. The Voice. Saíram os finalistas do The Voice, hein? Dan, Danilo, Afonso e Milena. Justo ou não, Paulinha? Tô torcendo pro Danilo. Tá torcendo pro Danilo? Bombou o The Voice ontem, a gente tem os finalistas agora. Quando a gente vai ter os emojis, será, hein, dos participantes do Morning Show? Porque os emojis do The Voice bombam no Twitter. A gente vai começar essa campanha, hein? Eu acho que devia ter um emoji pra hashtag JP Morning Show. E eu vou sugerir que seja um rádio. Um radinho? Alguma coisa depois. Um radinho? Acho que é uma boa. Eu acho que poderia. Enfim, tem uma outra história que tá bombando muito na área do entretenimento. Não sei se vocês conhecem esse cara, esse youtuber, que é o Adam Saleh. Não. Ele foi expulso de um avião da Delta Airlines. Diz ele que estava simplesmente conversando com a mãe em árabe. Os dois são árabes. Ele, na verdade, tem ascendência árabe, ela é árabe. Eita. Ele estava conversando com ela por telefone e foi expulso de um avião da Delta. Foi tirado de terrorista. Pois é o que ele está dizendo. Acontece que esse sujeito ele é famoso por fazer pegadinhas.
Então tá todo mundo dizendo, o pessoal da Delta dizendo, olha, ele tava na verdade causando dentro do avião para mostrar a reação dos outros passageiros, se uma pessoa falando em árabe alto ali ia provocar um tumulto, um pânico generalizado, e ele acabou sendo expulso do avião por mau comportamento. Isso tá bombando, principalmente nos Estados Unidos, onde ele é mais famoso, e a gente trouxe também essa historinha pros ouvintes da PAN, tá lá no Moments também. Seguindo para a diversão, ô Stamilo? Esse cara é um gênio. Celso Dossi. Celso Dossi, o Dossi com 2 S's. Ele faz conteúdos muito engraçados sobre signos. E aí ele preparou um Moments, ele fez um Moments, usuário lembrando, né, que todo usuário do Twitter pode fazer um Moments, a gente destaca os melhores. O @Celso Dossi fez um mostrando como os signos vão se comportar na ceia de Natal. E é muito engraçado, recomendo muito que vocês vejam, eu destaquei um deles aqui, que é o do Geminiano, mostrando o seguinte, olha, seus primos se vestem mal, seu tio é bêbado, sua tia não tem o dente da frente, vê se você não vai ficar reparando em tudo. Ele fez um gif de um gatinho com os olhos super arregalados, olhando pra todos os lados, como se estivesse prestando atenção nos mínimos detalhes. Criaturas. São muito legais os gifs, recomendo que vocês vejam todos. Pra quem gosta de signo, é uma boa. O outro destaque que a gente fez, ainda pegando o gancho da retrospectiva do Moments que tá no ar, a gente tá destacando, né, as principais histórias do ano, teve muito meme feito por famoso. Muito tweet engraçado feito por famoso. E a gente destacou... Nossa, tem vários. Pintangão tem muitos. O Mariah sensualizou, hein? Tem muitos. E a gente separou pra vocês alguns dos melhores no Moments dessa semana pros ouvintes da PAN. Legal, Léo. Obrigado, viu, pela tua participação. Feliz Natal pra você. Pra vocês também. Sorte pros ouvintes. Quero ver quem é que vai ganhar os livros da retrospectiva do Moments, da retrospectiva do Twitter. Tá muito legal. Twitter, quando vocês ganharem e receberem o livrinho, Twitter, quero ver a reação de vocês. Valeu, Léo. Um abraço, gente. Bom Natal pra todo mundo. Você também. Agora 11h20, horário de Brasília. Vamos lá agora. A menininha das séries aqui do Morning Show vai discorrer sobre Sense8, né? Muito lá vem legal, spoiler. Notícia que os fãs curtiram demais, aí já tá disponível no Netflix, né? O especial de Natal dessa série norte-americana, Paulinha. O que você pode contar pra gente? Vai ter peru, vai ter Chester. Então, vão ter as festas, né? A vontade de fazer esse episódio parece que foi da própria diretora, que é a Lana Wachowski, que você sabe, né? Que as irmãs Wachowski hoje são os irmãos Wachowski que fizeram Matrix. Você sabe disso, né? Não. Que ambos os irmãos Wachowski, os diretores de Matrix, são diretoras hoje em dia. Então, se transformaram em mulheres. Então, a Lana Wachowski, que é a diretora de Sense8, ela teve essa ideia. Ela falou que, na lembrança emocional dela, ela lembrava muito de episódios especiais de Natal, de várias séries e seriados que ela acompanhava e que ela, enfim, sempre gostava muito do episódio de Natal, achava muito legal acompanhar aqueles personagens que ela gostava tanto, vivendo mais ou menos as mesmas coisas que a gente vive nessa época de Natal. E aí pensou em fazer esse especial de Sense8, deu certo. E tá no ar hoje de manhã, já estava disponível para todo mundo, tá lá na Netflix para assistir. É um episódio bastante especial e longo, são quase 2 horas de duração, Edgar, para esse especial de Natal, e traz 6 meses da vida dos personagens de Sense8. Então a gente tem os 8 principais, né? Que são esses caras que são conectados pela mente, pelo corpo e pelo espírito, cada um numa parte do mundo. E a gente vai acompanhar 6 meses da vida deles, com direito a um aniversário, a um fim de ano, a sentimentos que são bem parecidos com os nossos. Às vezes de estar mais feliz, cercado pelos amigos, pela família, às vezes não, de se sentir sozinho nessa hora. Enfim, 2 horas de Sense8. Todo mundo que já assistiu falou que as respostas que a gente espera da primeira temporada ainda não acontecem nesse especial. E com certeza vão se desenrolar na segunda temporada, que só começa em 5 de maio do ano que vem. Então, está aí o especial... é a primeira temporada ainda? Não, esse é um especial de Natal. É um episódio avulso que cobre 6... Não tem nada a ver com... ele parte do final da primeira temporada. Então, se você não assistiu a Sense8, muito provavelmente vai ficar super perdido se for assistir só isso. Não dá. Então, você tem que assistir a primeira temporada. Esse é um especial de Natal. E assistir o especial de Natal lá pra maio, assim, né? porque daí depois vai ter a segunda temporada. Porque a série é bem maluca, né? São muitos personagens, cada um com uma história, né? São 8 personagens principais. Eu vou falar, tá na minha listinha pra 2017. Foi uma série que eu não assisti, Sense8, mas é um grande sucesso, inclusive no Brasil. Eles vieram filmar pra segunda temporada aqui no Brasil, na Então eu vou Parada contar Gay. o que acontece. Você sabe, querido?
Eu vou contar o que acontece depois. E ó, no site da Jovem Pan, a Amanda Garcia pôde entrevistar os caras do Sense8. Eles vieram aqui a Jovem Pan, deram uma entrevista pra Amanda. Já tá no site da Jovem Pan e você pode conferir aí toda a conversa com alguns dos integrantes da série, falando exatamente sobre esse episódio especial de Natal. Então, um carinho para os fãs dessa série, que tem muitos fãs no Brasil, viu, Edgar? Sim, muitos. Ó, Só o falatório que gera jpfm.com.br. essa série incrível, né? Ah, ela de novo, gente. Claro, ela abriu o é programa isso, e vai é encerrar o programa dessa sexta-feira. Natal, sem treta na família, sem tio fazendo piada sem graça e sem Simone, não é Natal, gente. Não é, e sem Robertão, né? Fazendo o seu especial também. Hoje à noite, hein? Vamos lá, tem o WhatsApp, né? Eu tô colocando essa música pra lembrar do nosso tema no WhatsApp hoje, que era pra você contar uma história, um caos natalino, e as pessoas, claro, engajaram na nossa campanha e mandaram áudios e vídeos aqui pro Morning Show. Vamos começar ouvindo aqui. Pessoal do Morning Show, tudo bem? Oi. Meu nome é Luciana, sou aqui de Londrina, no norte do Paraná. E vocês estavam falando aí sobre uma história interessante de Natal. Isso. Uma vez eu e minha irmã, a gente ficou responsável por fazer o peru do Natal. Só que quando a gente se encontra, porque ela mora em outra cidade, quando a gente se encontra, a gente começa a conversar e a gente esquece da vida, sabe? Aí o que aconteceu é que a gente lembrou do peru, era 10 da noite, a gente não tinha feito peru, o peru tava congelado e a gente colocou o peru congelado mesmo, do jeito que tava no forno. Quando a gente foi partir o peru na ceia para comer, tava tudo os plásticos dentro do peru. Tava tudo lá dentro, os plásticos tudo, os miúdos Todo mundo do passou peru. fome. E daí foi motivo de piada, assim, até hoje a gente dá risada disso, mas cara. foi divertido. Bom que a família é todo mundo tranquilo, então até hoje a gente dá risada com isso. Ó, Feliz Natal pra vocês, um ótimo ano novo, continuem assim, o programa de vocês é muito, muito, muito legal, adoro, Que viu? legal, Luciana, Do obrigado. peru, né, nosso programa. Sem contar que não tem nada melhor do que esquecer da vida conversando com a irmã, né? E Essa é outra- a coisa mais maravilhosa do universo. Esse peru, ele vem mesmo, cheio daqueles miúdos dentro, ensacado. Viu, gente? Eu esqueci, Caso só você que daí eu esqueci vá fazer no o peru forno. pela primeira vez, Fica a tira dica. a parte de dentro que tem um plástico, não é legal. Agora, esquecer não é mais desculpa, que tem o apito, não tem o... Mas eu esqueci no forno, sério. O Termômetro. peru, gente, virou um frango assado, queimado, ficou horroroso. Era a ceia da firma, tipo, o pessoal que tava de plantão acabou a ceia. Então, Bom dia, pessoal do Morning Show. Eu sou o Paulo Borotti, aqui de Dracena, interior de São Paulo. E o meu mico, cara, de fim de ano... E aí? Foi um ano que eu me vesti de Papai Noel, cara. Fui distribuir presente pra molecada. Olha lá. E aí eu fui dar um presente pra uma baixinha. Tiozão. Me abaixei. Olha lá. E a calça do Papai Noel rasgou bem na busanfa. Aí, tiozão. Rapaz, que King Kong de Natal. Beleza, pessoal? Feliz Natal pra vocês aí. Um bom ano novo. Que 2017 seja repleto de bênção pra todos nós. Um abraço. Valeu, Paulo. Obrigado pra você também. Temos um vídeo aqui pra também conferir. Solta aí, Bruno. Pô, Vini, você tá estragando a magia do Natal, cara. Eu sou o tio que se veste de Papai Noel. Porra. Você está revelando meus segredos. Spoiler. Um abraço a todos vocês, um Feliz Natal, muito obrigado por esse ano. Que o ano que vem seja cheio de realizações a todos vocês. Grande abraço, Luiz Henrique de São Paulo. Aquela era a voz que ele faz do Papai Noel. Legal o caso que ele contou, né? Não, Bem legal. Super, né? Teve um caso... Olha, o ganhador, já vou falar, a Luciana ganhou. Eu vou dar o kit pra Não, Luciana. não, Luciana, não. Luciana. Claro, com essa história do peru assado com plástico dentro, super simpática, leva o nosso Não, kit. quem ganhou foi o Luiz Henrique. Que Luiz Henrique? Quem ganhou foi o Luiz Henrique, que mandou vídeo, e vídeo é sempre prioridade. Você vai ter que dar 2 então, porque é o mais simpático, o mais legal foi o da Luciana. Você fica com gracinha aí, antecipando. O Edgar não entende que tem todo uma estratégia, seleção. Deixa eu te conver. O Da Pena reclama dos spoilers da Paulinha, você fica antecipando o resultado da eleição aqui. É isso aí. O Da Pena, não tá certo o que esse moleque tá fazendo, Da Pena. Evidente que deu, ele aprendeu com a Paulinha isso Olha aí. aí, tá vendo? Comigo? Então, olha, então... Dá pros dois, velho. Então, 2. O Luciana leva 1. E quem outro? E o Luiz Henrique. Tá bom. E tem no Twitter, né? Hoje teve isso, TTs. claro, TTs. Então ótimo, o primeiro ótimo. livro que vai no kit do Morning Show pro Twitter vai pra Mag Leandro, Magnaura, @Magnaura.
Peraí, Paulinha, você deixou a gente confuso. Magleandro. Magleandro, Magnaura ou Magleandro é uma pessoa. Arroba Magnaura é como ela escreve lá no Twitter, entendeu? Sim. Ô, Edgar, Você ganhou, Mag, vou falar com você aqui. Os erros têm sido recorrentes, então eu já decidi, mas preciso do seu aval. Eu tô tá falando sobre a acontecendo? demissão do estagiário, depois a gente conversa. Vamos Boa sexta pra você. Vamos esperar passar Bom o Natal. hein? Bom Natal pra todo mundo. Obrigado pra vocês que estiveram com a gente até agora. É uma delícia fazer esse programa toda manhã e conversar com vocês aí. A interação, então, é melhor ainda quando as pessoas interagem com a gente aqui pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Opinapan. Diga, Paulinha, você quer mandar uma mensagem? Eu queria mandar Feliz Natal pra todo mundo e lembrar que a gente não vai sair de férias. Tem muita gente me perguntando no Twitter. A gente vai até 13. A gente segue até o dia 13 de janeiro ao vivo, todos os dias no Morning Show, esperando vocês por aqui. Isso aí, férias só na metade de janeiro. Aí essa temporada encerra e volta numa nova temporada. Agora a Arcon vai anunciar todos os entrevistados da semana que vem, a partir de segunda-feira. Teremos o Michel Temer. E tá na pior, meu amigo, faz um empréstimo. Na quarta, o Lula. Vamos lá, 11h33, é isso, acabou. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã. Não, amanhã é sábado. Amanhã tem às 6 da manhã, Jornal da Manhã comigo. Falho, já tô no Natal. Jornal da Manhã comigo, segunda volta no Morning. Segunda a gente volta aqui a partir das 10 na programação da PAN. É isso. Bom final de semana, Feliz Natal pra todo mundo. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.